minutos contra o seu tempo. O tempo de vídeo que eu chamei. Queria apresentar o professor Heitor Carvalho Loureiro. Ele é doutorando pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e mineiro e torce para o Flamengo. Boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo a organização do evento, os companheiros do painel. E a mim me deixa muito feliz de fazer parte desse painel, que já existe tanto de outras oportunidades também. Então a gente já está mais ou menos experimentado aqui nesse formato. E quando se monta um painel com esse escopo que foi montado para esse evento aqui, normalmente esperam que eu vá tratar do genocídio armênio. Mas eu fiquei pensando para esse momento aqui, como eu já fiz isso algumas outras vezes, aqui mesmo na USP, ora tratando das causas, ora tratando as consequências do genocídio armênio e ora tratando, compará-lo com outros casos, eu quis sair um pouco da zona de conforto e tratar de um assunto que por vezes é não esquecido, mas deixado um pouco de lado das análises de genocídio, que é a diáspora, ou seja, uma consequência do genocídio, as pessoas que sobrevivem e fogem, têm que sair da terra natal e viver espalhadas pelo mundo. Vou por vezes ou outra, para desespero do Maurício, citar o caso armênio, mas não vai ser esse o cerne da minha fala aqui. Então, o objetivo inicial que eu teria com essa fala é romper uma premissa simples que genocídio se dá entre algozes e vítimas, né, e estabelecer essa dicotomia entre os dois pilares. Rompo isso por uma série de motivos. Primeiro, não é só algozes e vítimas que fazem parte do genocídio. Tem um grupo aí muito maior, numericamente falando, que é muito mais instável, que ora pendura para um lado, ora para o outro, que é o grupo dos espectadores, né? Aqueles que assistem ao genocídio, ora podem ser perpetradores, ora podem ser grupo-alvo, ou podem aí se manter nesse balanço sem tomar parte em lado algum. E estabelecendo assim que não são dois grupos, na verdade são três, mesmo assim, cada um desses grupos envolvidos na dinâmica genocida, eles têm particularidades, quando nós analisamos mais de perto. E eu queria aqui pegar exatamente as particularidades das vítimas, que é um nome que eu não gosto muito, eu prefiro grupo-alvo, porque vitimizar na história é um conceito complicado. A gente dá a entender que a vítima é simplesmente vítima e tira dela qualquer tipo de capacidade de resistência, de sublevação, ainda que com parcos recursos. Muitas vítimas do genocídio, seja armênio, judaico ou outros, conseguiram sim resistir, conseguiram sim ter algum tipo de negociação, ainda que ante uma força esmagadoramente maior e mais poderosa. Então eu quero aqui trabalhar um pouco esse grupo-alvo, essas vítimas, para além dos mortos, porque a nossa dinâmica normalmente de raciocínio é pensar nas vítimas como 1,5 milhão de armênios, 6 milhões de judeus, 2 milhões de cambojanos, 800 mil em Ruanda, 100 mil na Bósnia, etc, etc. Mas a gente esquece que são vítimas também aqueles que sobrevivem, que tiveram que fugir, tiveram que sair das terras, dos seus territórios e emigrar, e viver em diáspora 2, 3, 4, 5 gerações ou mais, porque não a eles foi permitido o regresso. Então eu queria aqui tratar justamente desses sobreviventes que por uma série de motivos sobrevivem, seja porque conseguiram sobreviver em campos de refugiado, seja porque foram escondidas por famílias que não colaboraram com a prática genocida, seja aqueles que conseguiram emigrar para países neutros, ou ainda aqueles que resistiram armadamente, militarmente, às investidas genocidas. Esses que conseguiram sobreviver se dispersam e recomeçam as suas vidas, reconstroem relações sociais, reconstroem as vidas inteiras no exílio, em dispersão. E a esses grupos que reconstroem as suas vidas na dispersão são chamados genericamente de diáspora, que é um termo corrente, é um termo que tem mais ou menos parecido com o termo de genocídio, já está incutido no nosso vocabulário, mas ele carrega uma série de nuances que nós temos que pensar um pouco melhor. É justamente esse o tema da minha fala, é pensar como o conceito de diáspora se aplica às ciências sociais. Para citar um desses exemplos correntes, eu cito o livro do professor Jeffrey Lester, chamado Uma Diáspora Descontente, os nipo-brasileiros e os significados da militância étnica. Um livro excelente, por sinal, mas que o termo diáspora está contido no título do livro, depois ele paira sobre toda a obra sem necessariamente ter uma ancoragem teórica.
sem que o professor Lessa explique o que ele entende por diáspora, o que ele quer dizer com esse termo. E o caso japonês é sui generis, no sentido de se ele é uma diáspora, se ele é uma imigração. Eu não vou ter tempo de explicar sobre ele aqui agora, o Mauro já está olhando para o relógio, mas se eu tiver oportunidade no debate, a gente volta a falar dele. Eu aqui também trago outros usos mais inadvertidos do termo diáspora, como o uso de falar de uma diáspora do Katrina, aquele furacão que devastou New Orleans alguns anos atrás. Ou seja, uma diáspora causada por um desastre climático, que as pessoas tiveram que sair de suas casas, depois com a infraestrutura reconstruída, eles poderiam regressar. Ou também um outro termo muito curioso que se usa de vez em quando, que é uma diáspora gay, que se entende um grupo de pessoas espalhadas pelo mundo com uma mesma característica, uma característica em comum, que ocasionalmente eles se articulam em torno de pautas políticas. E contra esses termos, não contra, mas um pouco crítico a esses termos, a esses usos inadvertidos do conceito de diáspora, o professor Hatik Tolonian, ele afirmou que a diáspora, o conceito de diáspora, não tem uma estabilidade epistemológica. Ele o tempo todo é construído, reconstruído e debatido. Para o professor Hatik Tolonian, é um erro utilizar a diáspora como sinônimo geral de qualquer tipo de dispersão. Para o professor Hatik, a dispersão é maior do que a diáspora, é mais ampla do que a diáspora. De forma que poderíamos estabelecer que toda diáspora é também uma dispersão, mas não necessariamente toda dispersão se configura enquanto uma diáspora. Dito isso, estabelecendo essa separação entre o que é diáspora e o que é dispersão, eu queria falar que o conceito de diáspora aplicado às ciências sociais ele é recente. Mas isso não quer dizer que o fenômeno da diáspora seja recente. O próprio professor Tolonian disse que é um fenômeno mais antigo do que o próprio Estado-nação, na medida em que as diásporas judaica, armênia e grega, para falar das três diásporas clássicas, elas são mais antigas do que o Estado de Israel, do que a República da Armênia e do que da República da Grécia. Então é um fenômeno histórico antigo, ainda que a chave de leitura das ciências sociais seja recente. Sobre o termo diáspora, ele contém o radical proto-indo-europeu spur, que é o mesmo radical contido nas palavras como dispersão, espalhar e esperma, esse radical SPR. Também pode ser encontrado na palavra em inglês spread ou na correspondente armênio para a palavra em diáspora spur. São todos termos que designam algo que tem uma origem única, mas que se espalha, que se propaga por diversos cantos por um determinado motivo. Nos anos 60, a diáspora ela encontra sinônimos gerais em termos como dispersão, grupos exilados, comunidades do além-mar, minorias raciais ou étnicas, dentre outros termos. Mas as diásporas clássicas, essa grega, armênia e a judaica, elas atendem a algumas características mais ou menos estáveis, como, por exemplo, serem originadas de um fenômeno de violência que culminou da expulsão da terra natal. Depois que houve essa imigração, elas foram mantidas, essas pessoas mantiveram laços comuns de identidade que os ligavam à pátria-mãe e os diferenciavam daqueles habitantes da sociedade receptora. Isso também criava uma forma de identificação entre seus membros e também entre os membros que estão nesse estado, nessa pátria-mãe, seja ela uma pátria-mãe real ou imaginada. Estamos bem de tempo? Você tem tempo. Tá bom. Em 1965, houve uma crítica a esse conceito de diáspora, porque esse conceito ele excluía as comunidades indiana, chinesa e, sobretudo, as comunidades africanas. Então, uma série de intelectuais negros e da diáspora africana começaram a advogar que haveria sim uma diáspora africana, porque eles também teriam imigrado a partir de um fenômeno de violência sem precedentes, a escravidão. E a experiência do racismo os unia enquanto uma comunidade. Então, esse conceito de diáspora, ele passou também a ser aplicado à diáspora negra, à diáspora africana. E aí, a partir daí, há uma diferença clara, na verdade, 4 diferenças claras entre o que é dispersão e o que é diáspora. A primeira, a diáspora, ela seria originada num evento catastrófico, como eu já comentei, o que envolveria trauma, envolveria memória, envolveria comemoração, aqui no sentido de memorar coletivamente, não no sentido de celebrar, e envolveria luto. Segundo, os grupos diaspóricos eles teriam uma identidade cultural coletiva, que intencionaria
preservar elementos da terra natal, como a língua, práticas culturais ou religiosas, de forma que se permaneçam intactos na sociedade receptora ou que se integrem pouco a essa sociedade, que ainda mantenham a sua característica híbrida, ou alguns intelectuais chamam de característica crioula, também no caso da diáspora africana. Terceiro ponto de distinção entre diáspora e dispersão seria que as diásporas têm uma ideia de retorno. Mas atenção, esse retorno ele não é necessariamente físico, mas ele também pode ser dado na forma de envio de remessas de dinheiro para a terra natal, ele pode se dar através de viagens turísticas ou culturais e através de lobby político da sociedade onde as pessoas estão para com a sociedade de onde elas vieram. Já eu exploro um pouco melhor esse tema. O quarto ponto e último para diferenciar a diáspora de dispersão seria que as diásporas elas não necessariamente entram em colapso após algumas gerações. Elas se mantêm enquanto uma identidade diaspórica, enquanto uma identidade híbrida, mas se mantém aquilo. Isso é facilmente exemplificado se nós pegarmos exemplos de imigrantes italianos e alemães, o que eles têm de identidade desses povos vis-à-vis armênios, judeus, japoneses e outros. Pensando aqui nas diásporas enquanto um conceito para as relações internacionais, temos que pensar as diásporas enquanto forças transnacionais, ou seja, que atuam nesse ambiente internacional, nesse sistema internacional, entre as nações, fazendo pontes entre o aspecto doméstico e o aspecto internacional. Aqui eu estou usando dois autores israelenses, Yossi Shain e Aharon Bart. E para esses autores importa muito como que essas diásporas conseguem, a partir da sociedade receptora, influenciar o funcionamento da sociedade mãe, da pátria mãe. Cito aqui o caso clássico dos armênios, que por muitas vezes tem política externa diferente na diáspora da própria República Armênia. Em 2008, quando a República da Armênia quis normalizar relações com a Turquia e colocou-se em questão não mais discutir o genocídio armênio, a diáspora disse, nada disso. Nós não aceitamos que esse tipo de negociação seja feita com a nossa memória, que é nossa também, não é só de vocês da República da Armênia. Claro que se esquecem nesse aspecto que a República da Armênia, quem vive lá, sofre todos os problemas de ter uma fronteira fechada a leste e a oeste por conta desses problemas, mas a diáspora acha mais importante discutir aí a questão da memória e da própria causa da dispersão. Também é muito interessante, já chegando aqui no final, quando as diásporas elas agem na sociedade receptora para fazer alguma modificação que interesse para a pátria-mãe. Também trato aqui o exemplo dos armênios, quando eles operam nas nações onde estão para fazer do seu genocídio reconhecido. Na Argentina, no Uruguai, no Brasil, que não é reconhecido no caso, mas nos outros dois países sim, e em outros estados também. Trato também aqui do lobby judaico nos Estados Unidos, para manter o apoio americano ao Estado de Israel. E também trato um caso que não é tão bem sucedido, ou melhor, não é nada bem sucedido, que é o caso turco na Alemanha. Não obstante os 2 milhões de turcos que existem na Alemanha, eles não conseguiram reverter essa capacidade numérica que eles têm em uma base política que faça com que a Alemanha atenda às reivindicações dessa diáspora turca na Alemanha. Há também um caso muito curioso, que é quando, eventualmente, a sociedade receptora usa da diáspora para desestabilizar a pátria-mãe. Aqui eu cito o exemplo dos cubanos nos Estados Unidos, cerca de 1.200.000 pessoas, majoritariamente anticastristas, que são muito alinhados ao lobby, ao setor mais conservador da política norte-americana. Então, esse mais de 1 milhão de cubanos, eles se alinham aos norte-americanos mais conservadores, aos partidos políticos mais conservadores, aos setores da política mais conservadores, para pressionar Cuba, para pressionar os irmãos Castro, sobretudo no estado da Flórida, né? E aí, aquela recontagem de votos que houve na Flórida, na eleição do Bush contra o Al Gore, tem um grande peso desse elemento cubano nesse estado da Flórida. Para concluir mesmo, para encerrar, não, tem uma última página, então tá bom. Eu estou recuperando o tempo que eu roubei dos vídeos na hora do áudio que eu tumultuei. Então tá bom. Como eu comecei dizendo, como a gente não pode excluir as vítimas de genocídio, a gente não pode falar que os que sobreviveram não são vítimas, a gente tem que incluir como vítimas sim, eu também acho que a gente não pode excluir da análise de RI, da análise das ciências sociais como um todo, essas diásporas, essas comunidades em dispersão
pelo mundo, que estão em todos os cantos do planeta. Porque essas imagens, assim que têm condições materiais estabelecidas nos países onde emigram, eles iniciam um trabalho de reconstrução das redes de sociabilidade e evoluem rapidamente para a criação de uma pauta política, que frequentemente se volta contra os perpetradores da violência em massa, aqueles mesmos que foram responsáveis pela dispersão. Aí um efeito bumerangue. E essa pauta política da diáspora, quando ela emerge da diáspora, ela nem sempre se dá por vias institucionais ou políticas ou democráticas. Muitas vezes ela toma um caráter militarista. Por exemplo, é célebre os grupos armênios que se armaram nos anos 70 e 80 e começaram a invadir representações consulares turcas na Europa, inclusive sequestrando embaixadores, eventualmente os matando e explodindo essas representações consulares. Ao buscarem a violência como forma de publicidade da causa, essa diáspora, no caso a Armênia, ela promove, nos termos de Frantz Fanon, um dos maiores intelectuais da diáspora africana, ainda que martinicano, ainda que caribenho, eles promovem o efeito bumerangue, que é justamente essa violência que vai, cria a diáspora e depois a diáspora retorna com essa violência para quem o criou. Esse efeito bumerangue ele é eternizado aí nos versos de uma música do grupo Rage Against the Machine, citando o Fanon e a sua teoria. O analista que desconhecer a essência diaspórica por trás desse tipo de ação, aqui usando o exemplo dos armênios, ele pode incorrer no erro de tomar a violência pela violência e rotulá-la como terrorismo. Ou pior, inferir que haja um consenso emanado dos tomadores de decisão da política armênia para que esse tipo de operação seja executada, quando na realidade as ações desse grupo aconteciam à revelia das principais organizações armênias e da própria República da Armênia, que à época desses ataques aos consulados que eu citei à guisa de exemplo, eram parte a República Armênia era parte da União Soviética. Em suma, inserir o conceito da diáspora nas análises das ciências sociais significa enriquecer o arcabouço teórico dessas disciplinas, contribuindo para a construção de abordagens mais complexas que visem a apreensão dos atores sociais para além da esfera de estados e instituições. Eu adoraria explorar mais alguns pontos dessa apresentação no debate que vai se seguir a fala do professor Samuel. Muito obrigado. Então, vou contar aquela piada em português. Agora teremos a apresentação do professor Samuel Feldberg, da Faculdade Rio Branco.